Olá, me chamo Francisco César, sou aluno do IFAM, Unidade Centro, e estou cursando o 5º período de Engenharia Civil. Eu vou apresentar o conteúdo do artigo A Viabilidade do Metrô Manauara. O artigo tem por objetivo demonstrar a causa e o efeito do desenvolvimento tecnológico no passado de Manaus, expor o histórico do transporte público sobre trilhos em Manaus e analisar se Manaus necessita e tem potencial para manter em funcionamento uma linha de VLT metrô baseada em dados técnicos. Com isso, validar ou invalidar as argumentações contrárias à instalação de um metrô na cidade de Manaus. Bem, na virada do final do século XIX para o século XX, o status quo da cidade de Manaus ela vivia uma visão futurista, emergente. As pessoas estavam desbravando a cidade em termos de tecnologia. Então, os governantes na época foram vanguardas nessa evolução. Em que pese a cidade circular apenas com 50 mil pessoas em Manaus, os dirigentes da época não tiveram limitações para fazer chegar em Manaus todas as tecnologias que eram desenvolvidas no mundo. Então, a Paris dos trópicos, como foi conhecida Manaus, trouxe crescimento econômico, mas também trouxe renascença cultural, espírito de modernidade. Isso se refletiu na construção do Teatro Amazonas, aberturas de grandes avenidas e boulevards, luz elétrica na cidade, transporte coletivo de bondes elétricos circulando em trilhos, telefonia, eletricidade, água encanada, porto flutuante levando e trazendo pessoas de todas as partes do mundo, e daqui para o mundo e do mundo para Manaus. Quando se compara o Teatro Amazonas com o edifício da Ópera de Paris, percebe-se a grandiosidade que foi e a ousadia de construir esse templo tão famoso e tão grandioso, tanto quanto o Ópera de Paris. Bem, antes de 1900, o transporte público ele se dava através de meios terrestres e fluviais. Terrestre, através de carroças que eram puxadas por animais de carga, em sua grande maioria cavalos. Por barcos, eram as famosas catraias, que se deslocavam pelos rios e igarapés que cortam a cidade de Manaus. O maior exemplo é aqui em Educandos, aquele igarapé, que ali era um rio, né? Aquele igarapé até recentemente, 20, 30 anos atrás, ainda se podia ver catraias circulando, barcos ancorados ali naquele rio de Educandos. A população também se deslocava muito a pé, principalmente nos bairros mais próximos, São Raimundo, Educandos, Cachoeirinha, Aparecida, Santo Antônio, então, ou montados em animais como cavalo, burros, etc. Bem, com a virada do século, começou a operar em Manaus um sistema de bondes que foi, ao longo do seu tempo de operação, de 1899 até 1957, oferecido por 2 operadoras estrangeiras. A extensão dos trilhos dessas 2 operadoras chegou a 20 quilômetros. 20 quilômetros de trilhos cortavam Manaus de norte a sul e de leste a oeste, o que é um feito muito grande para a época. E funcionava de 5 da manhã até 10 horas da noite. Existiam 5 linhas que faziam essas interligações. Era a linha de Flores, a linha do plano inclinado, a linha circular, a linha da Saudade, onde o ponto era ali, onde hoje atualmente é a Praça da Saudade, e a linha Cachoeirinha. Bem, com o advento das 2 grandes guerras mundiais,
o uso de transporte de bondes como transporte público entrou em decadência, porque não se estava mais fabricando peças de reposição. E conforme os bondes eles iam parando por algum tipo de defeito, não iam sendo renovados, nem comprando novos bondes e nem comprando muito menos peças, né? E outra coisa, como o bonde ele é movimentado por eletricidade, quando foi em 1950, as usinas que produziam energia elétrica em Manaus já estavam obsoletas e não davam mais conta da demanda que era exigida pela população. Com isso, o governo resolveu interromper o transporte de bondes para que a energia fosse totalmente voltada para consumo dos habitantes da cidade. Quando foi em 1956, a Companhia de Eletricidade de Manaus, também na época conhecida como SEM, ela voltou a estimular a funcionar os bondes de Manaus, no entanto somente com 9 unidades. Mas logo depois, em 1957, o serviço foi totalmente extinto, porque realmente não dava para comprar novas unidades e nem comprar peças de reposição. E aos poucos o transporte público em Manaus foi substituído de bondes por ônibus artesanais. Artesanais porque eram ônibus de madeira, banco de madeira, lateral de madeira, tudo de madeira. Bem, aqui nós mostramos uma pequena síntese do que acontecia no mundo e o que acontecia no Brasil e em Manaus. Em 1879, Thomas Edison criou a lâmpada elétrica. Nesse mesmo ano, na estação de ferro Dom Pedro II, já se tinha luz elétrica. Quando foi em 1880, já se falava em Manaus em luz elétrica em alguns prédios privados. Isso muito antes do Amazonas ser elevado à categoria de província, que ocorreu em 89. Quando foi em 96, 7 anos depois, oficialmente chegou a luz elétrica, passou a ser fornecida na cidade de Manaus. E também nesse ano, em 31 de dezembro, foi inaugurado o Teatro Amazonas, já totalmente iluminado por eletricidade. Somente 3 anos depois, já circulava em Manaus os bondes elétricos, que funcionaram de 1899 a 1957. Veja que tudo isso aconteceu em menos de 100 anos, uma revolução que transformou Manaus. Tudo isso vivido em menos de 100 anos. Bem, e atualmente a forma de transporte público na cidade de Manaus é através de ônibus, táxi, Uber, mototáxi ou ônibus executivo. A prefeitura ela adota a política de subsídio para os ônibus, sendo que na época do levantamento desse material aqui mostrado, girava esse subsídio em 15, 20 milhões por ano ao bolso do consumidor, que é o contribuinte que paga isso, na verdade, esse subsídio. E atualmente a passagem de ônibus em Manaus custa R$5. Quando foi ano passado, em 2024, o jornal O Estadão, na sua coluna Mobilidade, afirmou que Manaus contava com 800 ônibus, 218 linhas, que estavam transportando em média 800 mil pessoas por dia. Isso gira de 1.000 pessoas por ônibus, 3.670 pessoas por linha. Quando foi agora em fevereiro deste ano, 2025, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas afirmou que o número de passageiros havia diminuído para 500 mil pessoas por dia. Isso aqui nos dá uma ideia da demanda atual de passageiros para o transporte público na cidade de Manaus. Aí pergunta-se, que alternativa tem Manaus para melhorar este sistema público de transporte? Então, a resposta pode vir através do Sistema de Transporte Público sobre Trilhos, STP-ST.
Mas quais são os critérios, quais são as exigências técnicas para que se tenha um STP instalado na cidade? Então, nós temos aqui pelo menos 9 critérios técnicos, não são achismos, são critérios técnicos. Primeiro, análise das características da região, ou seja, verifica o aspecto geográfico, o aspecto geológico, se tem rios, se tem montanhas, se tem vales, se tem morros, se tem terremotos. Faz também análise do aspecto urbanístico, se tem prédios que não podem ser retirados, análise econômica da região e análise populacional. Então é preciso também verificar os hábitos de viagem, tanto dos moradores como dos visitantes da cidade. Também tem que se analisar a demanda, qual a demanda real para que se possa utilizar um STP-ST e a capacidade de transportar uma grande massa de pessoas ao mesmo tempo. Quais seriam as fontes de receitas e a integração com outros modais de transporte, com barco, com bicicleta, com moto, com táxi, com Uber, etc. Também o outro critério é identificar qual a tecnologia mais adequada a ser utilizada, se seria metrô, se seria VLT, se seria trem, e depois nós vamos ver quais são os outros tipos de tecnologias disponíveis. Os outros critérios são a questão econômica na região, como é que está o desenvolvimento econômico da região, o que é gerado de riqueza na região, o planejamento urbano, ou seja, o que está previsto, no caso de Manaus, no Plan Mob Manaus, de 2015. Então, o que está previsto lá em termos de planejamento urbano? Também, outro critério são as decisões políticas e consulta aos atores sociais, principalmente a população, que é quem vai dizer qual é a qualidade de vida que ela deseja, quais os custos, se ela está disposta a pagar esses custos, quais as metas financeiras e ambientais. Então, esses são os critérios adotados para se tomar uma decisão de um sistema de transporte público sobre trilhos. Veja, são todos critérios técnicos, não são critérios de achismo. Bem, sabendo agora quais são os critérios, nós precisamos saber o que é um conceito de metrô, para poder a gente também opinar a respeito. Então, metrô é uma palavra que ele é uma síncope, é uma redução da palavra metropolitano. Então, você falar de metropolitano e metrô é a mesma coisa. E quais são as características de um metrô? Ele ele roda em cima de estrada de ferro, geralmente é subterrâneo, geralmente não significa toda vez, geralmente é um transporte público de passageiros e é no meio urbano. Mas também tem um metrô de superfície, cujo percurso, em sua grande parte, é construído na superfície. Mas nós vamos ver também que existe uma terceira possibilidade, além do subterrâneo e além da superfície. Então, outro conceito diz que é um transporte público de alta capacidade para transporte de pessoas em áreas urbanas, as ferrovias elétricas, passagem exclusiva, não é compartilhado com pedestre, com qualquer outro tipo de veículo, geralmente em túneis ou ferrovias elevadas. Então aqui a terceira possibilidade. Então nós já temos ser subterrâneo, em superfície e ferrovias elevadas, ou seja, acima da superfície. Tem que ser integrado com outros transportes públicos e trabalha em cima de linhas elétricas, em cima de trilhos. Uma outra definição diz que o metrô ele tem que ser um sistema urbano, transporte urbano e elétrico. Veja que os conceitos se repetem, tem que ser independente, ou seja, não circulam outros tipos de modais na mesma linha do metrô. Tem que ter uma frequência, ou seja, de um comboio para outro, existe um tempo e esse tempo é o mínimo mais reduzido possível e é pré-estabelecido. Então não é uma coisa, uma hora é 5 minutos, outra hora é 10, outra hora é 15, outra hora é 1, outra hora é 2, não, é um tempo padrão. Outro conceito diz que, olha, transporte público
repetido o conceito, né? Transporte de grandes massas de pessoas, repetido. Vias exclusivas, repetido. Subterrâneo ou elevados, aqui repetindo, e sem interferência de outros veículos. Então, quando você pega os conceitos, diversos conceitos, eles se complementando. E aqui nós poderíamos, então, reduzir a metrô sendo um transporte público de grande massa de pessoas, roda em cima de trilhos, energia elétrica, que seria o tipo de combustível, vamos chamar assim, né? A eletricidade. Ele pode ser subterrâneo, na superfície ou elevado. E quais são os tipos de tecnologias disponíveis atualmente? Então, nós temos o metrô, o trem urbano, o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, o monotrilho e o aeromóvel. Observem que o metrô, ele pode, aqui ele está na superfície, ele pode ser superfície e subterrâneo. Mas também, olha, lá em cima, monotrilho, olha o monotrilho onde ele vai, lá nas alturas. O veículo leve também, o VLT em superfície, trem urbano superfície, o aeromóvel ele pode ser tanto superfície como acima da superfície. Pois bem, quais são as vantagens de se ter um sistema de transporte público sobre trilho? A grande vantagem ele traz desenvolvimento urbano, ele traz infraestrutura robusta com veículos de longa vida útil, é uma solução eficiente e duradoura para a mobilidade urbana, e dentro das suas estações e dentro dos seus comboios, eles trazem informações claras e objetivas e completas para os seus usuários. A viagem é uma viagem segura e eficiente, e com a operação em vias segregadas, ou seja, não compartilhadas com outros veículos, o risco de acidente é mínimo possível e a pontualidade dos serviços ela é otimizada. Com isso, há uma redução do custo das passagens, há uma diminuição do tempo de deslocamento e também interrupções quase zero, e há um aumento na pontualidade do usuário e também na melhoria na qualidade de vida, porque como é um veículo movido à eletricidade, ele não emite gás carbônico. Não emitindo gás carbônico, melhora o nível do ar que as pessoas respiram. A outra coisa, as pessoas deixando de usar seus veículos próprios e passando a usar o metrô, eles diminuem a quantidade de carros no trânsito, consequentemente melhorando o fluxo do trânsito e melhorando mais ainda a qualidade do ar. Também a questão da acessibilidade, como para acessar os seus pontos de embarque e desembarque, temos escada rolante, elevador, a escada normal, a escada comum e também esteiras. Então qualquer pessoa, idoso, algum tipo de limitação física, ou mesmo cadeirante, tem acessibilidade ao sistema de transporte. E no Brasil, quantas cidades, algumas cidades, o Brasil já tem cidades que possuem ST-PST? Sim, temos 19 cidades. Dessas 19 cidades, somente 12 são em capitais brasileiras, somente 12. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Maceió, Teresina, João Pessoa e Natal. E temos também no interior a cidade de Crato, no Ceará, Sobral, no Ceará, Juazeiro do Norte, no Ceará, Santos, em São Paulo, a cidade de Santa Rita, Bahia e Cabedelo, na Paraíba. Todas essas cidades possuem ou metrô ou VLT, ou seja, possuem um ST-PST. Agora, quando comparamos estas cidades com Manaus, o que essas cidades têm a mais que Manaus não tem e que essas cidades possuem e que justificam a presença de um ST-PST e que em Manaus não tem um ST-PST?
Para isso nós vamos fazer um comparativo da população dessas cidades, como Manaus, o PIB per capita dessas cidades e a receita bruta, sempre fazendo relação com Manaus. Aqui nós vamos analisar, portanto, a demanda, se existe população suficiente para circular em um metrô, tanto nessas cidades como em Manaus, e se financeiramente essas cidades se mantêm e Manaus também se mantém ou não. Então vamos fazer esses comparativos. Em termos de população, Manaus é a sétima cidade maior, a sétima cidade do país em termos de população, com 2.063.000 pessoas, muito mais do que Recife, Porto Alegre, Maceió, Teresina, João Pessoa, Natal e as outras cidades do interior, né? Enfim, então em termos de quantidade de populacional, demanda, Manaus é maior do que essas cidades que eu citei. Perde apenas para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte. E para Belo Horizonte perde por apenas pouco menos de 200.000 pessoas, tá? Pois bem, em termos de PIB per capita, Manaus é a sexta cidade mais rica do país, ficando atrás apenas de Brasília, São Paulo, Santos, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Manaus, o PIB per capita de Manaus é maior do que Belo Horizonte, Recife, Teresina, Fortaleza, Natal e as outras cidades. Então, em termos de financeiramente, se essas outras cidades têm condições de se manter, de manter um metrô, um VLT, por qual motivo Manaus, que é a sétima cidade, a sexta cidade maior, o maior PIB, não teria condições de se manter um metrô, um VLT? Em termos de receita bruta, Manaus e Brasília não constam, sim, esses dados todos foram tirados do censo do IBGE, censo de 2022, IBGE, censo 2022. É só ir lá pesquisar e confirmar tudo isso que está aqui informado. Manaus e Brasília não constam as suas respectivas receitas brutas, mas com certeza elas devem estar entre as 6 ou 7 cidades com maior receita bruta, ou seja, em termos de riqueza, Manaus é mais rica que em torno de 10 a 11 cidades que já possuem metrô ou VLT. Com isso, a gente completa aqui a nossa linha do tempo, que havia parado em 1957, de 57 até 2011, não aconteceu nada de novo na cidade de Manaus. Foi acontecer em termos de transporte público, deslocamento de pessoas, veículos, foi acontecer em 2011 com a construção da ponte sobre o Rio Negro, que fez um diferencial enorme para a cidade. Então, entre 57 e 2011, nada de diferente aconteceu. Aí, depois de 2011, aconteceu a Copa do Mundo 2014, que era para ter transformado Manaus em um outro patamar tecnológico em termos de transporte público. Mas, naquela época, os dirigentes não quiseram que Manaus se transformasse numa cidade, entre as poucas cidades que possuem um sistema de transporte público sob trilhos, porque estava prevista a construção de um monotrilho para Manaus. E os dirigentes da época não quiseram construir. Hoje, 2025, nós estamos com esse bonde aí que está caído, saiu do trilho, descarrilhou, está jogado ao relento. Então, hoje a gente pode dizer que Manaus, em termos de ST-PST, ele perdeu o bonde da história, descarrilhou e ficou jogado ao relento. Essa é a realidade de Manaus em termos de ST-PST. Agora, em resposta àquelas perguntas se Manaus é ou não viável para se manter um ST-ST, Sistema de Transporte Público sobre Trilhos, vamos responder 4 perguntas. A primeira, metrô em Manaus é inviável financeiramente? A gente responde assim, baseado no que nós apresentamos. Manaus tem PIB per capita e maior renda bruta do que 11 cidades que já possuem metrô VLT. Podemos então concluir que Manaus tem mais condições financeiras de manter um metrô do que 11 das cidades atuais que já possuem ST-PST.
A segunda questionamento, afirmações que se fazem por aí é de que metrô em Manaus é inviável, pois não tem demanda, não tem quantidade de pessoas suficientes para serem transportadas em metrô. Nós já vimos que Manaus tem a população maior que 10 cidades que possuem metrô VLT e que diariamente entre 500 mil a 800 mil pessoas utilizam transporte público, sem contar aquelas que deixariam de usar o seu veículo próprio para poder usar o metrô em função daquelas diversas coisas melhores, aquelas vantagens que um metrô oferece do que um transporte particular. E por último, a gente pode afirmar que os ônibus andam superlotados. Ora, se andam superlotados é porque está precisando de transporte, né? E então podemos concluir que Manaus tem demanda reprimida de transporte público que seja pontual, que tenha uma frequência e que seja seguro, que seja veloz e, acima de tudo, seja digno para a população. Então Manaus tem sim mais demanda do que 10 cidades que já possuem STP-ST. A terceira consideração dizem que Manaus é impossível ter metrô em Manaus porque Manaus é cortado por igarapés. Bem, que a gente responde da seguinte forma: a tecnologia para construir tanto viadutos como os elevados, a engenharia civil já domina essa tecnologia há muitas décadas. Portanto, Igarapé e Rio nunca foi obstáculo para se construir metrô, nem no Brasil, nem no mundo inteiro. Se fosse por isso, Paris, que é cortado pelo Rio Sena, o Rio Sena corta no meio da cidade. Então, Paris não teria metrô, porque tem um rio atravessando a cidade. Ora, se Paris consegue atravessar um rio, por que a gente não consegue atravessar Igarapézinhos, né? Talvez a falta de conhecimento ou o conhecimento deturpado de um conceito do que é um metrô, ao afirmar tem que ser subterrâneo, e aí como é que vai atravessar um igarapé de forma subterrânea? Esse desconhecimento, essa falta de experiência de nunca ter utilizado um metrô, quer seja de superfície, quer seja acima da superfície, ele gera preconceitos. E esses preconceitos geram barreiras que acabam atrasando a evolução de uma cidade. Aí, qual é a nossa conclusão desse terceiro item? Que Igarapé não é obstáculo para Manaus construir o seu metrô. A engenharia já oferece as condições e soluções técnicas necessárias para superar, passar por cima de um Igarapé. E a quarta e última afirmativa que nós podemos fazer que, na verdade, existe a ausência de políticas públicas que são comprometidas com a evolução tecnológica do transporte público. Então isso faz com que a cidade morena, nossa cidade de Manaus, nunca ouse romper a barreira do que diz aquela canção muito conhecida aqui em Manaus: Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool. Então, para que Manaus deixe de ser um porto de lenha, é preciso que os nossos políticos e também os cidadãos sejam preparados para um novo modo de ser transportado e de transportar. É preciso ter oportunidade. A oportunidade é essa agora. 2014 a oportunidade foi jogada fora. Agora existe uma nova oportunidade. Para isso basta querer, é preciso querer, porque se não quiser fazer, vai acontecer o que aconteceu em 2014. Vai se jogar fora oportunidades. E para não se jogar fora a oportunidade, é preciso vencer as pessoas que são negativistas, as pessoas que dizem não dá, não pode, não é possível, etc. Se nós tivermos esses quatro conceitos juntos, nós vamos ter sucesso, e o sucesso é metrô em Manaus. E a pergunta final que eu faço é: Manaus merece metrô? Ou metrô merece a Manaus? Você responde. Meus agradecimentos aos professores e técnicos do IFAM, do curso de Engenharia Civil Noturna, a unidade de Manaus Centro. Obrigado.